Boa tarde, turma. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês e nós vamos dar seguimento às nossas aulas, mais focado nos de escritores, né, aí do SAEB. Nós faremos no final do ano. Bom, hoje nós vamos trabalhar o descritor 15. Bom, esse descritor a gente vai resolver problemas, né, com diferentes unidades de medidas. Essas unidades de medidas vamos lá, de comprimento, nós temos metro, né, nós temos centímetros, quilômetros, são os utilizados. Unidades de capacidade, que é no caso volume, né, litros, mililitros, e também as medidas de massa, que seriam gramas, que é a unidade mais utilizada, gramas, quilogramas, né? E também toneladas. Então, medidas de comprimento, de capacidade e de massa, né? Essas são as medidas que a gente vai trabalhar. Bom, a maioria das questões que relacionam essas medidas, elas não são questões difíceis, são questões de interpretação e de bom senso, é o que eu digo. Se a gente conseguir usar lógica, é claro que para usar lógica é necessário bom senso. Então, quando você usa a lógica, você lê, interpreta e de forma lógica, consequentemente você vai conseguir desenvolver um cálculo e desenvolver um raciocínio para chegar à solução. Então, aqui neste exemplo aqui, nós temos o seguinte: foram descarregados em um porto 7,8 toneladas de equipamentos eletrônicos e 4.500 kg de materiais elétricos portados por uma empresa. A quantidade total de produtos em quilogramas é igual a... Pronto. Ele quer saber a quantidade total em quilogramas. Então ele já está dando a nossa unidade de medida, que no caso aqui é de massa, né? Quilos, referente à massa, quilos, gramas. Bom, e ele deu duas unidades diferentes de medidas de massa. Nós temos, primeiro, que foram descarregados 78 toneladas, equipamentos eletrônicos, e 4.500 kg. Então, 78 toneladas e quilogramas estão em unidades de medidas diferentes. Só que na questão ele quer em quilogramas, então significa que nós vamos ter que transformar 7,8 toneladas em quilogramas. Então esse é o nosso trabalho a princípio. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer essa transformação. Bom, essa transformação aqui no nosso caso nós vamos pegar as 7,8 toneladas e vamos transformá-la em... Então, a gente tem que lembrar que uma tonelada, temos que lembrar que uma tonelada, vou fazer aqui, apagar isso aqui. A gente tem que lembrar que uma tonelada, ou um T, equivale a 1.000 quilos. Ou seja, 1.000 quilogramas. Então, 1.000 kg. Então, o que nós temos aqui, se eu tenho 7,8 toneladas, eu vou usar a regra de 3. 7,8 toneladas vai equivaler a quantos quilos? E aí o que a gente vai fazer? Sempre é desse jeito, né? Regra de 3 para fazer as transformações. Uma tonelada equivale a 1.000 kg e 7,8 toneladas equivale a quantos quilos? Então a gente vai fazer a multiplicação nesse sentido aqui, ó. Meio pelos extremos. 7,8 vezes 1.000 e 1 vezes x. Então nós vamos ter a multiplicação desse jeito. Bom, então aí já fiz a multiplicação aqui, 1 tonelada vezes x, 1 vezes x,
e 7,8 toneladas vezes 1000. Vamos fazer a multiplicação. 1 vezes 78 é 78. Então não há o que fazer aqui, né? Se fosse 2, aí seria diferente. Então, 1 vezes 7,8 é 7,8. Esquecendo a vírgula, já que a gente ainda vai fazer umas transformações. Então, 78. Deixa eu apagar isso aqui, parece que é um ponto. É 78. Bom, 78. Agora detalhe, quantos zeros tem aqui? 1, 2, 3. Então, eu vou acrescentar aqui. 1, 2 e 3 zeros. Agora é que eu vou contar a minha vírgula. Eu tenho uma casa aqui, ó, na vírgula eu tenho uma casa. Aqui, ó, 7,8. Então, uma casa para cá, então eu retiro uma casa aqui, ó. Então, eu tenho 7.800 quilogramas é a resposta aí dessa. Aliás, ainda não é a minha resposta, porque 7.800 quilos foi de equipamento eletrônico e mais 4.500 kg de materiais elétricos. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que fazer um somatório desses dois, né? Então, aí, fazendo a soma, né, de 7.800 quilos mais 4.500, vai dar 12.300 na resposta, a letra C, como vocês já tinham visto aqui. Só a confirmação com o cálculo. Vamos aqui para o segundo exemplo. Lá. O médico de Laura receitou um antibiótico para tratar uma infecção na garganta. O tratamento de Laura consiste em tomar um comprimido de 500 mg 2 vezes ao dia durante 10 dias. Quantas gramas desse antibiótico deverá tomar durante esse tratamento? Então, primeiro de tudo, aqui ele está relacionando duas coisas. Nós estamos falando em comprimido, que é dado em gramas, né? E ele quer saber quantas gramas essa pessoa vai tomar em um tratamento. Detalhe. Quais são os detalhes? Vamos lá. Um comprimido é de 500 miligramas. Então, miligramas aqui, como vocês podem ver, ele está dando em unidades de massa. E ele quer saber quantas gramas será no final do tratamento. Então, vamos esquematizar. Um comprimido equivale a 500 miligramas. Beleza? E ele diz que vai tomar durante 10 dias. Então, eu tenho que fazer a multiplicação desse por 10. Então, vou multiplicar por 10. 500 vezes 10. E detalhe, 2 vezes ao dia. Então, 500 vezes 10 vezes 2. 2 que é 2 vezes ao dia durante 10 dias. Então, fazendo essa multiplicação aqui, nós vamos ter 20 vezes 500. 20 vezes 500 equivale a 1.000. É isso? Aliás, 10.000. Aqui, ó, 10 vezes 500 vai dar 5.000. 5.000 vezes 2, 10.000. Então, 10.000 miligramas. Então, é o total aí. 10.000 mg. Miligramas. Pessoal, então, o que é miligrama, né? Na verdade, esse miligrama é a mesma coisa que você pegar 1 grama e dividir por 1000. Então, vamos fazer aqui a relação. Então, eu tenho gramas, que é G, né? E eu tenho a relação gramas, que se relaciona com mg, que é miligramas. Então, eu vou fazer a relação. 1 grama equivale a 1.000 miligramas.
Como na questão eu descobri que a resposta é 1000 miligramas e eu quero transformar em gramas, basta fazer a regrazinha de 3. Então, como seria a regra de 3? 1 grama equivale a 1000 miligramas. Então, a regrazinha de 3, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui 10.000 gramas, né? Então, eu vou fazer a regra de 3. Deixa eu só apagar. Então, aqui, galera, eu já fiz a montagem aqui, ó. 1 grama equivale a 1000 miligramas. Então, se eu quero saber o conteúdo, quanto equivale a 10.000 miligramas, equivale a x gramas. Então, o que eu vou fazer? Vou multiplicar x vezes 1 e x vezes 1000 e 10.000 vezes 1. Então, olha só o que vai acontecer no final. Deixa eu só apagar isso aqui, para não atrapalhar aqui. É o mesmo que está aqui, né? Então, vamos lá. Vai ficar 1 vezes, aliás, x vezes 1000. Então, vai ficar 1000 vezes x igual a 1 vezes 10.000. 1 vezes 10.000. Vezes 10.000. Como 1 vezes 10.000 é 10.000, então a gente vai passar 1000 dividindo 10.000. Aí o que vai acontecer? Quando eu passar dividindo, eu vou anular esses zeros aqui, né? Então eu já posso fazer já antes de passar. Eu posso cortar esse com esse com esse e esse com esse. Então aqui vai ficar 1 vezes x igual a 1 vezes 10. Então na verdade aqui vai ficar x igual a 1 vezes 10, que é 10. Então, pessoal, lembrando, regra de 3 sempre. É só fazer 1 grama equivale a 1000 miligramas. Então, x gramas vai equivaler a 10.000 miligramas. Faz as multiplicações e, no final, a divisão. Regra de 3 sempre. Então, o que você tem que saber? É quanto um equivale ao outro. A diferença para você resolver essas questões é essa. Por exemplo, uma tonelada equivale a 1000 gramas. Então, faço a regra de 3. 1 litro equivale a quantos mililitros? 1000. Então, regra de 3. Geralmente, é sempre regra de 3. Vamos fazer outro exemplo aqui. Exemplo 3. Pedro vai comprar 2 litros de refrigerante. Ao chegar ao supermercado, a garrafa de refrigerante de 500 ml estava na promoção. Pedro precisa comprar quantas garrafas de 500 mililitros para levar 2 litros de refrigerante que ele precisa? Bom, então aqui a gente tem que lembrar que ele está com a garrafa de 500, a promoção é de 500 ml, ele quer levar 2 litros de refrigerante. Então o que eu tenho que saber? Que 1 litro de refrigerante equivale a quantos ml? Então é isso que eu tenho que saber. Então aqui eu tenho 1 litro. 1 litro equivale a quantos mililitros? Então 1 litro, pessoal, não esqueçam, tenho certeza que vocês já sabem que 1 litro equivale a 1000 mililitros. 1 litro equivale a 1000 mililitros. No caso aí, ele quer 2 litros. Então, a gente coloca 2 litros. Vou colocar 2 litros, que vai equivaler a x. Regra de 3 de novo. Multiplica aqui. 2 vezes 1000, 2000. 1 vezes x, x. Então vai ficar aqui 1 vezes x é x, né? Regra de 3, ó. 1 vezes x é x, igual a 2 vezes 1000, 2000. Então, quando ele comprar as garrafas, ele vai ter que ter no total 2000 ml.
Só que cada garrafa só comporta 500 mililitros. Então o que eu vou fazer? Dividir. Se é 2.000 ml, que equivale a 2 litros, e eu quero comprar refrigerante com as garrafas de no máximo 500 mililitros, então eu tenho que fazer uma divisão aqui. Se eu somar, você pode somar também. Se você somar 4 garrafas, por exemplo, 500 mais 500, 1.000, falta mais 1.000. Então, mais 1.000, 1.500, mais 1.000, 4.500. Então, eu estou somando 4 garrafas de 500 mililitros. Ou então, vou dividir aqui, divide, 20 dividido por 5, 4. Então, ele vai precisar de 4 garrafas. Olha só como é simples, né? Garrafas. Então aqui a resposta, letra C. Vamos mais um exemplo? Vamos lá. Foi feita uma medição de comprimento na parede de uma sala, utilizando um instrumento de medida, uma fita métrica de apenas 80 centímetros. Então essa fita métrica, ela só tinha 80 centímetros. Então, essa medição correspondeu a 5 medidas e meia da fita. O que aconteceu? Ele fez uma medição, né? Ele mediu a parede, né? Então ele teve que contar 5 vezes essa fita e meia. Significa que ele pegou esses 80 centímetros e contou 5 vezes e meio esses 80 centímetros. Então, o que a gente tem que fazer de imediato é apenas fazer uma multiplicação. Então, a gente vai fazer a multiplicação 5 vezes 80. Detalhe, nesse primeiro momento eu não estou me preocupando com questão de metro, né? Eu vou fazer apenas uma multiplicação e já ia esquecendo, não é 5, é 5,5. 5,5 é 5,5. Então 5,5 vezes, é isso? Vezes 80. Multiplicando 5,5 vezes 80 vai dar 440. 440. No caso aqui a fita está em centímetros, então centímetros. Beleza. Só que na questão ele pede em metros, né? Então aqui mais uma vez eu vou ter que usar a regra de 3. Como é que eu vou fazer essa regra de 3? Vamos lá. A gente tem que lembrar que 1 metro, 1 m equivale a quantos centímetros? 100. 100 centímetros. 1 metro equivale a 100 centímetros. Então, x metros vai equivaler a quantos centímetros? A 440 centímetros. Então, 1 metro equivale a 100 centímetros. Eu tenho 440 centímetros, equivale a quantos metros? Então, vou colocar aqui na regra de 3. 440 centímetros. 440 centímetros equivale a quantos centímetros? Bom, então aí, mais uma vez, regra de 3, né? Lembrando que 1 metro equivale a 100 centímetros. Então, x metros vão equivaler a 440 centímetros. Então, regra de 3. 1 vezes 440 e x vezes 100. X vezes 100 é igual a 1 vezes 440, que é 440. Esse 100 que está multiplicando x passa dividindo, então vamos ter 440 dividido por 100. Você pode cortar logo esse zero aqui, ó. E 44 por 10 é 4,4 metros. Então, pessoal, toda vez que ele quiser transformar metros, aliás, centímetros em metros, basta dividir por 100, certo?
Você quer transformar centímetros em metros? Divide por 100. Do menor para o maior, ou seja, de centímetros para metros, então divide por 100. Do menor para o maior, divide por 100. Se fosse metros em centímetros, é do maior para o menor, multiplica por 100. Aqui, mesmo jeito, ó. Ele está querendo transformar litros em mililitros, né? No caso aqui, eu tenho 1000 ml, então eu vou dividir, no caso aqui, aliás, eu vou multiplicar por 1000. Então, as operações, aliás, os problemas envolvendo números, unidades de medidas, basicamente a gente resolve com regra de 3. Agora a questão é você saber as unidades, né, corretamente, você saber as unidades e montar as regras de 3, aí é só fazer as multiplicações. Bem simples, né? Agora nós vamos fazer as atividades para tirar essas dúvidas, né? Conforme vocês vão fazendo as atividades, se as dúvidas forem persistindo, vocês vão mandando as dúvidas para mim e a gente vai resolvendo ao mesmo tempo, beleza? Então até a próxima.